Então a gente está vendo aqui o seguinte, ó, que a estrutura das plantas, no caso, a gente está olhando aí os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos nesse primeiro momento, né? Quem são os órgãos vegetativos, como a gente pode ver aqui na página 48? Bom, os órgãos vegetativos, eles são chamados assim porque eles são órgãos que vão dar aí a manutenção da vida da planta. Então ela vai ter o quê? Funções básicas de sobrevivência. A folha, o caule e as raízes. As raízes são as fixadoras da planta no solo, além de ser aquelas que vão absorver água, sais minerais e nutrientes do solo. O caule, ele é a estrutura da planta, que deixa ela fora da terra e que permite o nascimento das folhas e dos frutos. E as folhas, elas são responsáveis por captar a luz do sol, retirar do sol aí a vitamina D também, né? E também realizar aí a fotossíntese. Os órgãos reprodutivos, como o próprio nome diz, são os órgãos que vão representar aí a questão da reprodução da espécie da planta, né? Então aqui a gente está estudando os órgãos reprodutivos do grupo das angiospermas, porque como a gente viu nas outras espécies, nas briófitas, nas pteridófitas e nas gimnospermas, os órgãos reprodutivos são diferentes. Então, nas angiospermas, a gente vai ter as flores, os frutos e a semente. As flores, que elas vão ter ali, literalmente presentes, o ginoceu e o androceu, os órgãos que são sexuais nas plantas. As sementes, que vão ser ali, vamos dizer assim, um novo embrião, né, para ser germinado, e os frutos, que vão proteger essa semente, tá? Então a gente pode dividir esses seis itens, esses 6 elementos em 2, né, os órgãos vegetativos e os reprodutivos. Então a gente vai ver aqui os órgãos vegetativos, as raízes. Aqui a gente está vendo a beterraba e a cenoura, por exemplo, que essas aqui, elas ficam embaixo do solo, são as raízes das plantas, tá? Nesse caso aqui a gente come a raiz da planta, né? A cenoura é uma raiz, a beterraba é uma raiz, e é nela que está acumulado as substâncias mais nutritivas, por isso que a gente come essa parte. A parte que fica para fora da terra, né, o caule e as folhas, a gente não consome, certo? Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, está dizendo que em algumas espécies as raízes também podem desempenhar essa função, né, de armazenamento de substâncias nutritivas. A gente chama isso daqui de raízes tuberosas. Além dessas, a gente pode citar talvez aí a mandioca, né, o nabo, como a gente viu nas imagens na aula de segunda-feira. A gente também tem aqui as espécies que possuem raízes aquáticas, né? A gente já viu essa planta aquática aqui no rio, né? Quando a gente vai ali, né, brincar um pouquinho no rio, a gente vê muito dessa plantinha aqui, né? Então a gente chama essa espécie aqui, né, essa raiz de raiz aquática. A gente também tem as raízes subterrâneas, ou seja, as que ficam fixadas no solo. E aqui vocês têm, ó, a imagem real, aquela que eu mostrei para vocês era em forma de desenho. Aqui vocês conseguem ver de verdade, ó, no livro de vocês, na página 49, a raiz pivotante e a fasciculada. A pivotante tem uma raiz principal aqui, ó, no centro, né? E as raízes secundárias. E a fasciculada não. Elas crescem, né, em diferentes direções ali, e elas têm tamanhos diferentes também. Então vocês percebem a diferença. Essa daqui também chamada de axial, né? Mas pivotante parece que ser um nome mais fácil da gente guardar, né? Isso aqui é exemplo, a gente pode ter a raiz do feijão, por exemplo, ela vai ter uma raiz pivotante. E a fasciculada, né? Aqui a raiz da grama, por exemplo, ela é feita desse jeito já para quê? Para se fixar bem no solo. Então é uma planta, né? Um vegetal que ele pode conter ali a questão da erosão do solo, né? Porque a raiz fasciculada ela cresce em várias direções, então ela contribui para que o solo fique firme contra a erosão, certo? A gente também tem aqui as raízes aéreas, que a gente também viu, né, na aula de segunda. As raízes aéreas, elas ficam nem na água e nem embaixo da terra. Elas ficam expostas, certo?
Então, a gente tem as raízes tabulares, ó, que elas ficam aqui, ó, expostas. A gente tem as raízes escoras, né, que são as plantas, as que a gente viu, né, dos manguezais, né, a vegetação típica do manguezal, ela tem esse tipo de raízes. Essas raízes, elas são chamadas de aéreas, por quê? Porque elas também auxiliam aí na questão da troca gasosa, né, a troca de gases, né, pela planta. Ou seja, elas são raízes que vão absorver a questão aí do gás carbônico e liberar oxigênio. Elas vão atrair o oxigênio também para dentro da água e assim por diante. E algumas plantas que são parasitas, né, elas têm umas raízes chamadas sugadoras, né? São plantas hospedeiras, que elas ficam necessariamente grudadas, presas, né, numa outra planta para poderem sobreviver, retirando delas a seiva. Aqui o caule que a gente pode ver, né, a gente tem nas plantas vasculares, a gente tem caule. Tchau, amor. E essas raízes aqui, elas têm como eu posso dizer? Essas veias vasculares, vamos dizer assim, né? Esses tubos vasculares que podem vir desde a raiz até o alcance das folhas, né? Então aqui você tem os nutrientes sendo transmitidos aí, né? Por esses vasos vasculares, né? Eu falei veias vasculares, né? São vasos vasculares. E além delas conduzirem a seiva por todo o corpo, é porque assim, a ideia que a gente tem é justamente essa, por isso que eu digo veias, né? A gente tem várias veias no nosso corpo que eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar na distribuição sanguínea, não é isso? Então é mais ou menos isso, o sangue ele vai correr no nosso corpo através aí das veias também. Então é assim que funciona das plantas também, só que as plantas são vasos capilares, vasos vasculares. Nós também temos isso, só que a gente tem aqui por dentro a questão do fluxo sanguíneo, e elas vão ter aqui a questão do fluxo da seiva, né? Essa seiva é produzida por elas mesmas, elas produzem o próprio alimento, né? Essas seivas contêm aí substâncias nutritivas, potencialmente aí transformadas pela fotossíntese, junto com a água e com os nutrientes que elas retiram do próprio solo, né? Então, o caule ele é responsável pela sustentação da folha, das flores e do fruto, né? E alguns caules têm substância nutritiva, ou seja, alguns caules a gente pode comer, como a gente viu na aula passada. A gente pode comer o palmito, né? O palmito, se você for no supermercado, você vai ver. Ele geralmente vem em conserva, é um negocinho branco. Ele vem em conserva dentro de um vidro. Caro, muito caro. Eu não sei o gosto que aquele ali tem, não parece ser muito bom. Sabe, eu não sei o gosto que tem aquilo ali. Alguém já comeu palmito aqui? Não, eu nunca comi palmito. É bom. É bom, eu nunca comi palmito. Eu não sei que gosto que tem. Mas o palmito, ele é um caule. E a cana de açúcar também, ela é um caule. Né? Ei, Felipe. Aqui, ó, a gente também vai ter os caules mais jovens, né? Que geralmente eles vão ser bem verdes, né? Os caules que já não são tão jovens, eles vão ter o caule com uma cor mais amarronzada. Aqui a gente vai ter também, por exemplo, caules que a gente chama de caules aéreos. Eles estão acima do solo. Então, quando vocês virem raízes aéreas, caules aéreos, significa que estão à mostra, estão expostos sobre o solo. Não estão nem submersos sob a água e nem estão, vamos dizer assim, enterrados, né, subterraneamente. Então, aéreos é porque sempre estão acima do solo e podem ser vistos. Então, a gente tem aqui o tronco de uma árvore, né? O tronco, por ser um caule já mais antigo, ele vai ter essa cor mais amarronzada. O caule esverdeado, ele é mais flexível, ele apresenta clorofila e mostra que a corzinha dele é verde, porque ele é um caule mais jovem, tá? Então, nesse caule aqui de árvores, por exemplo, pode chegar até mais de 30 metros de altura, porque essa daqui é a castanha da Amazônia, né? Da espécie Bertholletia excelsa. E aqui a gente tem, muito provavelmente, aqui o caule da plantação do chuchu. Isso aqui, ó, bem parecido, né? Aqui a gente tem o caule subterrâneo. Ó, isso aqui é um caule. Ah, mas parece que é uma raiz, mas não. Olha aqui as raízes aqui laterais, tá vendo? Ó? As raízes aqui do ladinho,
Então mostra que a batata, ela é um caule subterrâneo. Então a gente chama ela de tubérculo. Tá vendo? Então a batata, como a gente sempre pensa, a batata é uma raiz. Não, a batata especificamente ela é um caule, porque a raiz da batata está lateralmente crescendo juntamente com ela, tá? Outras coisas também que a gente tem, outras formas de caule subterrâneo que a gente também tem, que a parte nutritiva fica subterrânea, é a cebola e o alho, que eles têm a forma que a gente chama de bulbo, né? Então a cebola e o alho, eles são exemplos de caules em forma de bulbo e são subterrâneos, ou seja, a parte nutritiva fica enterrada, mas as raízes estão aqui, ó, crescendo lateralmente com elas, percebem? É estranho, né, dizer que a batata é um caule subterrâneo. Eu vi que vocês ficaram muito surpresos na aula de segunda-feira, mas é verdade. E a gente também tem aqui os aquáticos, os caules aquáticos, eles são bem flexíveis e eles têm acúmulo de ar dentro dos seus tecidos e podendo até flutuar na água. Então eles deixam as folhas expostas ao sol para realizar a fotossíntese. As folhas, como a gente fez o exercício na semana passada, não, segunda-feira, aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui já é a página 52, tá? Esse detalhezinho que vocês estão vendo aqui nessa imagem são os estômatos, que eles estão presentes na folha de uma planta. Isso aqui é a visão de um microscópio, né? Mas a gente consegue ver que os estômatos, eles são responsáveis pela captação aí da luz do sol e a fotossíntese. Então as folhas, elas são órgãos tipo lâminas, certo? Geralmente elas vão ter a cor verde por conta do acúmulo da clorofila. E a principal função das folhas é cumprir realmente a respiração e a fotossíntese da planta, né? Então ela respira e transpira e exerce a fotossíntese. Então quer dizer que a planta transpira? Sim. Se você pudesse pegar, por exemplo, uma plantinha, claro, deixando ela dentro da água, né? Você retira ali, né? Coloca as raízes dela dentro da água. Com pouco tempo, esse plástico ele tá cheio de gotículas. Por quê? Porque a planta ela tá exercendo ali a transpiração, né? Por quê? Porque ela faz a troca gasosa e ela também vai retirar luz, né? Energia para as células dela, e ela também é fabricante da glicose, né? E também do oxigênio. Então toda essa função que ela executa é constante. Então, enquanto a planta está viva, ela está executando essa função. Então, a estrutura, o desenvolvimento, o tamanho de cada folha vai ter ali uma expressão fundamental para o processo vital que ela realiza a fim de garantir a sobrevivência da espécie, né? Então, esse processo de fotossíntese, por exemplo, é o processo em que a planta ela vai começar a produzir o seu próprio alimento, né? Então, esse processo acontece onde? Nos cloroplastos. O que é isso? É lá que está a clorofila. E esse pigmento verde, ele é capaz de pegar a energia do sol. Então, é através das folhas que a luz do sol é captada, armazenada de uma forma a fazer a fotossíntese. É um processo que ela vai produzir a sua própria comida, seu próprio alimento, a liberação do oxigênio, a retirada da atmosfera do gás carbônico, a liberação de água e de glicose. Então é um processo interligado, certo? Como que acontece isso? É uma reação química que acontece entre o gás carbônico e a água, né? Junto com a energia luminosa, né? Que é transformada em energia química e acaba produzindo a glicose e o gás oxigênio. Então tudo isso acontece todo momento e a gente nem se dá conta disso. Então é por meio da transpiração da planta que ela exala aí a perda da água para o ambiente. Por isso que o ambiente que tem muita planta, o ambiente arborizado é um ambiente mais fresco, né? Por quê? Porque ela vai captar o calor, a planta capta o calor, ela pega o calor, mas ela devolve para a atmosfera o quê? A parte líquida, né? Em todo esse processo que ela faz. Nos ambientes urbanos, aonde tem a retirada da camada vegetal e uma construção desordenada de prédios, edifícios, asfalto, a gente tem a perda da camada vegetal. Então ali vai acontecer o fenômeno chamado
ilhas de calor, porque aquele material que é utilizado para fabricação e construção de tantas coisas, ele absorve calor, enquanto que as plantas ela não absorve calor, ela devolve esse calor em forma de água, então ela não fica armazenado ali. Por isso que nos lugares que tem planta, que tem árvore, é bem fresquinho, e nos lugares que não tem, que é aquela selva de pedra, é bem quente, né? Às vezes as pessoas falam assim, e é verdade, eu já fui para lá, o pessoal diz assim, nossa, mas a cidade aqui em Fortaleza é mais quente do que Taboleiro do Norte. Sem dúvida, por conta da quantidade de material que absorve calor, que é colocado ali. Eu sinto. A gente vê esse calorzinho. Mas será mesmo? Eu sinto menos calor na região da praia, na região litorânea. É menos calor. Por quê? Porque parte do calor do sol é armazenado também na água. Porque a gente sabe que a água também ela é uma espécie de um equilibrador térmico, né? Então a água ela fica absorvendo o calor do dia e devolve para a terra à noite, né? Então tem esse fenômeno também que acontece. Então na praia, muito comum você tomar banho de mar à noite, a água está bem quentinha, por conta do calor que ficou armazenado ali durante o dia, né? Você vê, a natureza estando em perfeita harmonia, a gente não passa por esses problemas ambientais, né? Então essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, que são os estômatos, essas estruturas elas vão estar na epiderme das folhas, ou seja, elas vão estar na parte de baixo. Elas podem se abrir, podem se fechar. Parece um monte de boquinha, tá vendo aqui, ó, nesse desenho? Parece um monte de boquinha. Eles se abrem e se fecham. Eles que são responsáveis pela transpiração e troca gasosa com o ambiente. Você pegar uma folha e tentar olhar isso a olho nu, você nunca vai conseguir enxergar. Mas essas estruturas aqui, elas se abrem e se fecham, né? Fazendo aí essa troca gasosa com o ambiente, né? Outra coisa também que a gente pode ver é que a luz ela vai estimular a abertura desses estômatos. Como é que se descobriu isso? Foram levadas para laboratório, para estudo e análise essas folhas e percebeu-se esses estômatos. Então o que acontece? Ao jogar ali uma luz sobre essa folha, os estômatos se abrem. Ao retirar essa luz, os estômatos se fecham, certo? Para quê? Para que a água que ela tem a perda da água seja minimizada. Então a gente percebe o quê? Que é durante o dia que os estômatos são abertos, né? Para quê? Para a entrada do gás carbônico necessário para facilitar a fotossíntese, né? Se tiver muita falta d'água, eles se fecham. Para quê? Para evitar a desidratação da planta. Olha como é inteligente esse mecanismo. Só Deus que faz um negócio desse. Então, a gente percebe que à noite, como existe baixa luminosidade, ela não vai se abrir. Os estômatos não vão ser abertos porque não vão ter captação solar, né? Então, é uma forma da planta preservar a perda da água, preservar a sua desidratação. É muito interessante estudar isso aqui, gente. Mas se alguém colocar uma lâmpada forte em cima da planta e aí ela abre, sim, porque ela vai ser estimulada, né? Ela não sabe reconhecer o que é luz natural do que é luz artificial. É a luz. Né? Ela não reconhece isso, ela só reconhece a presença da luz. Oi. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Por que no inverno as árvores perdem as folhas? Por conta... Não é nem todas as árvores que perdem as folhas, tá? Como a gente viu segunda-feira, só perdem as folhas as árvores que são caducifólias, ou árvores caducas, né, de folhas caducas. Só perde essas folhas, essa espécie de árvore. Por quê? Por conta que já é da espécie delas. Elas perdem parte da clorofila, que é responsável pelo processo de fotossíntese. Então, quando a folha vai ficando um pouco amarelada, ela já perdeu muito da clorofila que ela tem e que é a substância que capta a luz do sol, que são esses estômatos aí que você está vendo, que facilita o processo de fotossíntese. Então, ela tem que entrar num processo de troca. Uma nova folha com clorofila suficiente tem que entrar no lugar daquela para que esse processo da fabricação do próprio alimento dela e da liberação do oxigênio e da glicose seja feita. Então, por exemplo, se você for lá para a região norte da América, que é aquela região lá que tem aqueles pinheiros de Natal, né? Aquelas plantas, a gente chama de floresta conífera, né?
As florestas coníferas, elas não perdem as folhas, nem no inverno, nem no verão. Né? Por quê? Porque as folhas delas são muito resistentes, tanto ao calor como ao frio rigoroso. Agora, aquelas que perdem, né, as folhas, as caducifólias, é porque elas deixam de ter ali a questão da clorofila, que deixa os estômatos assim ativos para fazer a fotossíntese, certo? Então aqui, ó, nessas florestas tropicais, por exemplo, que você vê o ambiente muito úmido, né? É costume a gente observar que elas crescem muito, né? As árvores crescem muito, por quê? Porque os estômatos ficam abertos por mais tempo. As folhas são bem maiores. Então, como as folhas ficam abertas, aliás, os estômatos ficam abertos por mais tempo, você tem uma facilidade maior de absorção de água pelas raízes, de fabricação aí do oxigênio, de liberação da glicose. Então, quanto maior for a folha, né, mais tempo ela vai conseguir fazer aí com que os estômatos fiquem abertos. E ela vai captar mais tempo a luz solar, né? Agora, algumas plantas apresentam aí as folhas modificadas, como por exemplo as brácteas, que eu já falei para vocês, que elas parecem flores, né? Na verdade, essas folhas, elas ficam ao redor das flores, porque elas são mais ali a função de atrair os pequenos polinizadores, né? Ou então proteger mesmo ali a estrutura da planta. E aqui a gente tem algumas espécies de folhas que são folhas insetívoras. O que são isso? São estruturas que vão captar principalmente os insetos, né? Elas têm uma espécie de uma secreção, né, que é liberada aí na pontinha, né, dos seus órgãos, e essa secreção mantém os bichinhos presos a elas, tá vendo? Então, geralmente essas plantas aqui são chamadas de carnívoras, tá? Então, elas liberam uma substância um pouco gelatinosa que agarram esses pequenos insetos e é a partir deles que ela faz a sua digestão. Ei, tia, Oi. imagina que alguma criança, aquelas crianças pequenas que não sabem muito bem das coisas, coloca o dedo numa planta dessa. Como Provavelmente é? não vai pisar. Nossa, terrível, hein? Provavelmente vai pisar. É, É um sim, dedo muito pequeno. sem dúvida. Bom, a gente vai continuar aqui um pouquinho mais, que a gente tem um tempinho aqui. Deixa eu só me assegurar para saber qual é a página que a gente vai fazer hoje. Peraí. Ei, tia, Oi. daqui a pouco é o momento poema. Tá bom. Liberarei. Eu quero ver. Ei, Liberarei. ei, se prepare, é bom. Se prepare que esse daqui é bom. Liberarei, com certeza. Espera só um minutinho, deixa eu Quem é ver. que tá ditando um hextone até a morte aí? O gênio, mano, quebra no teclado aí. É, Tá virando um Tensei. é. Vamos ver aqui Alô, essas tia? páginas que Alô, tia? faltam pra gente fazer aqui Oi, tia. Oi. Oi, tia. Opa, Oi. parceiro. Vamos aqui ver mais Opa, esse... Tô assistindo, viu? Tô assistindo, tia. Carinha que mora logo ali. Beleza. É o carinha que mora logo ali. Tô assistindo. Beleza, Thaleson. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. De nada. Como a gente já viu aqui os órgãos reprodutivos, né? Agora a gente já viu, né, os órgãos vegetativos, agora a gente vai ver os órgãos reprodutivos, né, das plantas. Gente, os órgãos reprodutivos são compostos aí pelas flores e frutos e as sementes, né, nas angiospermas, tá? Então as flores, elas vão ter a função de proteger os órgãos masculinos, femininos, vai ser aí também a questão dos produtores de gametas e também os frutos, que são protetores, na verdade, né, das sementes, tá? Então, o fruto, na verdade, a função dele é proteger a semente. Então, a flor, a gente já conhece a flor, a gente já viu na última aula, né? Elas têm essa estrutura aqui, responsáveis aí pela fecundação, certo? Ou seja, é a união aí do gameta masculino com o feminino, e a partir desse processo é que a gente vai ter o desenvolvimento da semente e o fruto logo ao redor. Então é importante ter esse consenso. O fruto não vem antes da semente. A semente vem primeiro e o fruto vai envolvê-la para proteção. Então, aonde que começa a produção da semente? Dentro da flor,
tá? Então as flores, elas podem ser modificadas, né? Elas podem ter folhas modificadas e pétalas com formato mais atraente, dependendo da função que elas executam. Então, através da cor, da forma, do tamanho, a gente já viu que eles vão atrair aí os polinizadores. Inclusive, ontem a Ana estava assistindo o filme B-Movie, né, no YouTube. Eu recomendo que você assista o B-Movie, porque o B-Movie vai trazer para você o entendimento do que é a polinização e da importância global que a polinização ela representa para a sobrevivência não só das espécies em geral, mas do ser humano também. Então é importante. Para que a gente possa ter alimento, a polinização é muito importante, tá? Então, além dessas estruturas aqui de proteção, a gente vai ter as sépalas. As sépalas, se você for aí na sua página 54, você vai ver onde elas estão, ó. Elas estão aqui, ó, tá vendo, ó? As sépalas são essas partes aqui, ó. Para que elas servem? Elas são responsáveis pela reprodução, ou seja, pelos estames, que é a parte masculina conhecida como androceu, aonde ali é que é produzido o pólen, ou então pelo carpelo, que é a parte feminina da flor, que a gente conhece como gineceu, aonde estão os óvulos da plantinha, né? Então, é nos estames e no carpelo, androceu ou gineceu, que vai acontecer o quê? A fecundação. São as células reprodutivas, né, das plantas. Então, uma flor, ela vai apresentar as duas estruturas, tá? A flor, ela vai ter as duas estruturas. Ela vai ter a parte masculina e a parte feminina. E é nesse momento que o bichinho vem até aqui por conta do aroma, da cor, ou até mesmo do néctar que tem aqui nessa parte do fundo. Ele acaba mexendo um pouco ali na estrutura da planta, captando parte desses agentes aí, no caso, responsáveis pela reprodução e fecundando dentro do óvulo. Então, eles vão pegar aí os estames, né, na parte masculina, fecundando no carpelo feminino, gerando aí uma nova planta, tá? E aqui, nesse processo, o que a gente pode ver? Quando acontece esse transporte do pólen que sai dos estames até o carpelo, a gente já sabe que chama polinização. A polinização ela pode acontecer por um agente polinizador, como um beija-flor, um tipo de morcego, uma abelha, ou pode acontecer também pela ação do vento, certo? Então, quando o grão de pólen atinge a estrutura superior aí do gineceu, que é chamada de estigma, ele vai dar origem aí ao que a gente chama de tubo polínico. Então, ela vai levar o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo, fecundando esse óvulo e formando, então, o embrião, que é a semente, certo? Então, é aí que começa a formação de uma nova planta ou de um novo fruto, certo? Exatamente. Eugênio, para com esse cabo! Então, algumas espécies vão apresentar várias flores fixas em um mesmo ramo, em um mesmo caule, né? Que a gente chama de inflorescências. O girassol, a margarida, por exemplo, é um exemplo disso, tá? Então, aqui você está vendo a flor masculina aqui no centro dessa imagem e a flor feminina ao redor. A gente só precisa de um bichinho que vem aqui e mexa um pouquinho aqui nessa flor para que a fecundação aconteça e o embrião se desenvolva.